Hoje a gente vai fazer uma atividade da letra Z e da letra X, tá? É uma atividade de ortografia que a gente vai ter que prestar muita atenção no som dessas letras na palavra. Aí no exercício 1 a gente tem a lista 1, a lista 2 e a lista 3. Então ela quer saber aí qual é o som da letra Z nessas palavras e aonde elas estão localizadas. Que nem aqui, ó, na lista 1, pode ver que todas as palavras começam com Z. Então, ó, zangado, zebra, zelador. Aqui nessa lista, as palavras elas têm o som de Z, né? E na lista 2, fazer, vezes, bonzinho. Aqui, o Z, ele está no meio da palavra. E ele aqui também tem o som de Z. E aqui na lista 3, ó, faz, vez, capaz. Aqui termina com Z. Só que quando termina com Z, às vezes a gente fica em dúvida se termina com S ou com Z, né? Quando está no final da palavra. Então aqui o Z tem o som de S nessa lista 3, né? Vocês podem observar quando a gente fala, ó, faz, vez, tem o som do S, diferente daqui, ó, fazer, aqui tem o som de Z. Então daí aqui você vai responder a pergunta A. Todas as palavras são escritas com a letra Z. Há duas listras em que a letra Z é pronunciada da mesma maneira. Então, quais dessas listas que elas têm o mesmo som? É na lista 1 e 3, é na lista 1 e 2, é na lista 2 e 3? Qual dessas listas que ela tem o mesmo som? A letra B. Qual é o som do Z nestas listas? Então, aqui ele está perguntando da lista que você colocou na letra A. Por exemplo, se você colocou as duas listas que têm o mesmo som aqui, elas têm o som do quê? Aqui você viu que tem o mesmo som. Tem som de Z ou tem som de S. Você vai ter que ver qual você colocou aqui. Quais tem os mesmos? Qual dessas três listas tem, o Z ele tem o mesmo som. Ah, nessas duas ele tem som de Z. Ah, nessas duas ele tem som de S. Então aqui você tem que responder lista, tananã e tananã. Daí você vai observar essa lista que você colocou aqui e vai falar para mim se ela tem som de Z ou tem som de S, tá? Na letra C, qual é o som de Z na lista em que essa letra é pronunciada diferente? Então, aqui você não colocou duas listas, vai sobrar uma lista, né? Daí você vai escrever, na lista tal, ela tem som de S ou Z. Daí você vai ver qual que sobrou, que tem uma que ela é diferente, que ela não tem o mesmo som das outras, né? Então você vai colocar qual é a lista e o Z, que som que ele tem nessa lista. Em que posição da palavra Z tem o mesmo som que em zebra? Em que posição da palavra Z tem o mesmo som que zebra? Então, quais daquelas listas, você olhando lá, elas têm o mesmo som da palavra zebra? A zebra, ela tem som do quê? De Z ou de S? Então, você vai escrever, né? Zebra tem som do quê? O Z tem som do quê aqui? De Z ou de S? Daí você vai colocar se ele tem som de Z ou de S e vai colocar qual lista que tem o mesmo som de zebra. Será que é na lista 1? Será que é na lista 2? Será que é na lista 3? Ou é na lista 1 e 2? Ou é na lista 2 e 3? Tá? Que a zebra tem o mesmo som. Tá? Então, aqui nessa página é para fazer isso. Daí, aqui nessa página aqui, já é do exercício da letra X. A letra X, ela tem também o som de S, né? Ou ela também pode ter o som de Z, né? Então, por exemplo, a gente vai ler as palavras aqui, ó. Explicar. Aí, ó, explicar. Não dá a impressão que escreve com S, mas é com X. Então, o X tem som de S. Exemplo. Exemplo. Esse exemplo não dá a impressão que a gente escreve com Z, mas escreve com X. Então, aí o X tem som de Z, tá? Então, vocês vão pintar de vermelho as palavras que a letra X tem um som de S. Então, vocês vão ler essas palavras, vai pintar todas que tem o som de S
o X tem som de S, vai pintar de vermelho. E as restantes, né, vai pintar de verde. Aqui o X tem som de Z, por exemplo, ó. Explicar, o X tem som de S, então eu vou pintar de vermelho. Exemplo, o X tem som de Z, então eu vou pintar de verde. Aqui já é diferente, ó. Aqui tem a lista 1 e a lista 2. Vocês vão prestar atenção no som do X, ó. Abaixo, mexer. Tem som de X normal, não tem som de S, nem tem som de Z. Tem som de X. Agora aqui na lista 2. Táxi, crucifixo, anexo. Tem o som de KS, dá a impressão que você usa o KS para escrever, ó. Táxi, crucifixo, né? Então aqui o X tem som de KS, tá? Então vocês vão ler aqui, vai ler as palavras. Na tabela abaixo, pinte as palavras que em X tem o mesmo som da lista 1. A lista 1 tem som de X. Vai pintar de verde, então aqui todas as palavras aqui que tem o X tem som de X mesmo, tá? Não tem som de S, não tem som de Z e nem tem som de KS, só tem o som de X mesmo. E pinte de vermelho as palavras que o X tem o som da lista 2, que é esse KS, táxi, tá? Então é isso que vocês vão fazer aqui nessas duas páginas.